Por acaso, tu dorme e acorda pensando em bater meta? Quando alguém engata uma explicação longa, tu começa a sentir uma agonia física. Se tu tem um negócio, eu aposto que pelo menos uma vez na vida, tu já olhou para os teus concorrentes bem-sucedidos e se perguntou o que eles estão fazendo para ter esses resultados. E se eu te disser que muitas vezes é uma questão de perfil, o tipo de empresário que tu é vai definir a tua visão de mundo e como tu age. Há mais de 20 anos eu trabalho com consultoria e planejamento. E nesse tempo eu entrevistei centenas de empresários dos mais diversos setores de empresas de todos os portes. E eu tô falando desde uma advogada de um escritório local até um executivo americano da Coca-Cola. Dependendo da reação dessas pessoas na entrevista, eu secretamente classificava elas em um perfil e já sabia como é que o nosso trabalho ia funcionar. Tá preparada para conhecer quais são esses perfis e descobrir em qual deles tu mais se encaixa? Primeiro perfil, a empresária por acaso. Aqui a gente vai achar 3 tipos de pessoa que ter um negócio aconteceu com elas. Quase como se fosse um acidente, tá? Tipo, aconteceu um acidente, aconteceu de ter um negócio. Como que isso aconteceu? Aquela pessoa que tem uma profissão bem específica. Massoterapeuta, arquiteta, uma advogada, uma costureira. É alguém que estava trabalhando, estava fazendo o que sabia fazer de melhor. E aí foi crescendo por oportunidade, sabe? Foi agregando mais gente, foi aumentando o espaço e quando viu, estava gerenciando um negócio. Quando viu, tinha uma equipe, tinha um monte de boleto, tinha uma estrutura, tinha um monte de burocracia. Ela não queria esse papel. Não por preguiça, mas simplesmente porque ela se especializou em outra coisa. Eu atendia um veterinário que ele dizia que o negócio dele não era gente, era bicho. E com isso ele queria deixar claro o quê? Que gerenciar a equipe dele era muito mais difícil do que atender qualquer cão bravo. Segunda pessoa que a gente encontra na empresária por acaso é aquela pessoa que só queria ter uma loja bonita, só queria ter a cafeteria dela com uns livros, só queria ter a floricultura com uma cesta de presente. Sabe, a pessoa que só quer ter uma loja de biquíni no litoral. Aquele tipo de coisa assim, ó, deixa ela com as coisinhas dela, sabe? Só que um dia, essa pessoa acordou e tinha o quê? Tinha competição com o marketplace, tinha cliente chegando na loja pedindo o mesmo preço do e-commerce, tinha mais boleto do que faturamento. E aí a única coisa que aparecia na cabeça dela é como foi que eu vim parar aqui? E a terceira pessoa é aquela que cresceu junto com a estrutura do negócio da família. A pessoa estava lá, fazia muito sentido trabalhar no negócio da família, tudo foi crescendo, ela foi crescendo também e quando ela viu, ela estava numa cadeira de diretor. A empresária, por acaso, ela nunca quis gerenciar um negócio. Primeiro que ela não entende de gestão. Ela não sabe nem que número que ela vai olhar. Ela não sabe olhar as informações dentro do sistema e entender que sinais que o negócio está dando. E a parte que eu acho mais preocupante de todas. A empresária, por acaso, contrata prestadores de serviço, ou um consultor, ou um sistema, ou uma agência, esperando deles que essa pessoa seja o salvador. Ou seja uma força divina externa que venha para resolver um problema que ela não quer encarar, porque ela não sabe o que procurar e o que fazer. E quando esse prestador não salva o negócio, porque obviamente ninguém salva um negócio sozinho, ela troca de prestador. E depois troca de prestador. E depois troca de prestador. Então, se as perguntas, como o meu trabalho virou isso aqui? Como eu vim parar aqui? Ou como as coisas ficaram desse jeito? Se essas perguntas pipocam na tua mente, talvez esteja na hora de tu ser muito honesta contigo mesma e profissionalizar a gestão do negócio. Esse não é um papel que tu quer ocupar. Então, coloca nele alguém que vai fazer teu negócio crescer e tu volta a fazer aquilo que tu começou a fazer com muito amor, com muito foco, com muita dedicação. Segundo perfil, me responde. Por acaso, tu dorme e acorda pensando em bater meta? Se a resposta foi um sim óbvio,
Muito provavelmente tu é o perfil míssil teleguiado. Esse perfil tem alma e DNA de vendedora, tem sangue no olho, é imparável, é competitiva e é fazedora. Quer sempre mais. Então ela faz, erra, ajusta, faz, erra, ajusta. E ela faz isso numa velocidade que de tanta tentativa e de tanto, de tão rápido, errar rápido, corrigir, ela acaba acertando muita coisa. Um olho dela tá sempre no próprio negócio, o outro tá sempre na concorrência. Por quê? Porque ela quer vencer todo mundo. O míssil teleguiado não tem paciência para planejamento longo. O foco é o resultado, o alvo é o número subindo. Só que o ponto cego aqui é justamente o imediatismo. Se tu se viu nesse perfil, lembra que a empresária é aquela pessoa que precisa ter a visão mais ampla de todos em um negócio. Então, tira o teu foco do alvo imediato e coloca a tua energia a serviço de uma estratégia maior, de médio e longo prazo. Terceiro perfil. Quando alguém engata uma explicação longa, tu começa a sentir uma agonia física, quase começa a surgir brotoejos assim no teu corpo. A pragmática é uma empresária com os 2 pés no chão e uma visão 360. Ela não está muito interessada em devaneios e muito menos em promessas mirabolantes que ela não consiga entender um processo claro. Esses dias, uma empresária me contou que depois de 1 hora com uma reunião, ouvindo uma proposta de uma agência em quem ela estava interessada, nem ela e nem a diretoria da empresa dela entenderam nada do que essa agência estava se propondo a fazer. E aí ela, só um pouquinho, como é que eu vou fechar esse negócio? O negócio não saiu. A pragmática não gosta de ouvir quem divaga nos pensamentos. E eu divago nos pensamentos. Mas ama uma página com gráficos, números e análises pontuais. Ela é objetiva e segue o plano. O que foi feito? O que deu resultado? O que não funcionou? O que a gente vai manter? O que a gente vai cortar? Não é ela que executa, ela gerencia. Então ela quer saber o que os outros estão fazendo. Aí ela questiona, cobra, ela direciona e ela também confia que cada um vai fazer a sua parte e assim o todo vai funcionar. Parece o tipo certo de empresária. Afinal de contas, a condução do negócio é impecável. A pragmática só não pode esquecer que negócios são feitos de e para pessoas. O comportamento humano é complexo. E as coisas mais interessantes da vida nem sempre cabem em explicações curtas ou no infográfico. Quarto perfil. Se a tua mente já está vivendo no futuro do negócio, talvez tu seja a visionária. A visionária até olha para o presente e cobra ações imediatas, porque ela sabe que a sobrevivência do negócio depende do hoje, mas ela não consegue evitar. Ela é apaixonada pelo próximo patamar, por tudo que a marca ainda pode ser. Aqui entre nós, é o melhor tipo de empresária para construir um planejamento junto, porque ela quer criar o futuro, ela quer imprimir a visão de futuro dela em tudo. E eu acho que entre todos os perfis, é a pessoa que mais considera a importância da construção da marca e da consistência do posicionamento. O perigo sutil aqui é que o time dela inteiro sente que está sempre um passo atrás. Eu conversei uma vez com 2 executivas e trouxe esse exemplo para elas. A comparação era como se elas estivessem subindo uma escada e a equipe delas está atrás delas, porque elas lideram. Cada passo que elas avançavam, aquela conquista já tinha perdido o valor e elas estavam olhando para além, para cima, muito além. O time delas não tinha nem chegado ao degrau que elas estavam. Então, quando eles chegavam até elas, tudo aquilo já era conquista. Elas estavam muito avançadas. E quando eles conquistavam, elas já estavam com outras metas, com outro foco. O sucesso já era outra coisa. Então a busca ficava inalcançável. Elas podiam ser visionárias, mas o time não conseguia comemorar a conquista de cada momento.
Se tu é uma visionária e já está vivendo o futuro da tua marca, só cuida para não deixar o presente e todo mundo que está construindo esse presente meio órfão, tá bom? Agora, e se tu não se viu completamente em nenhum desses 4, ou talvez tenha se visto um pouquinho em cada um deles? Talvez tu seja o 5º perfil, a multiforme. Quase como um camaleão, a multiforme pega um pouco de cada um desses perfis emprestados e atua conforme o contexto em volta dela e as pessoas com quem ela está trabalhando. É momento de desespero no caixa, ela se torna o míssel teleguiado. Com algumas pessoas da equipe, ela é pragmática. Na hora de fazer o planejamento ou de desenhar algum lançamento, ela é visionária. E talvez, quando tudo parece travado, aqueles momentos, sabe, que tudo parece que dá errado, ela tem sim a crise da empresária por acaso e fica pensando como é que as coisas ficaram desse jeito. A multiforme parece a mais equilibrada de todas, mas eu já aviso. Ela vive as dores e as vantagens de todos os perfis e por isso ela também tem muito mais dilema passando pela cabeça dela. Agora, me conta aqui nos comentários com qual desses perfis tu mais se identificou e qual tu acha que é o maior dilema do teu dia a dia. E se tu, como empreendedora, já sentiu o peso da solidão desse papel, esse vídeo que tá na tela é para ti. Clica nele.